E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui. Antes de começar o nosso vídeo, só comentar rapidinho. Na última aula eu falei que eu ia comentar sobre o número E, né? Mas eu acabei esquecendo. Mas era coisinha rápida que eu ia colocar aqui para vocês, que era só isso daqui, né? Que o número E, aqui tem com algumas casas decimais, 2,71, 82, 81, 82, 8459 e continua infinitamente, né? Também conhecido como número de Euler ou número de Neper, são dois matemáticos que trabalharam. Pelo que eu sei, o Euler foi o primeiro que chegou a escrever, pelo menos com essa nomenclatura. O Neper, ele trabalhou com ele, mas de uma maneira indireta, pelo que eu sei, né? Então, ele é um número irracional, ele aparece em vários problemas da natureza, na economia, na parte de equações diferenciais, tá? E ele define uma função exponencial, que o pessoal chama de exponencial de x, né? Que é o e elevado a x. Quando você tem uma função exponencial, onde a base é esse número irracional aqui. Então, o que eu ia comentar é que esse número ele é importante, porque ele aparece em algumas situações, né, para gente. Então, é importante a gente saber que esse número existe. Mais para frente, quando a gente for trabalhar algumas coisas de cálculo, inclusive, né, de parte de cálculo diferencial integral, a gente vai voltar nesse número aqui, e em especial nessa função exponencial, porque ela tem algumas propriedades importantes. Tá? Mas o que eu queria dizer nesse momento era só isso. Existe esse número irracional, assim como o π, que tem um número com infinitas casas depois da vírgula. A gente tem esse número aqui de Euler, ou número de Neper, em que em especial define uma função exponencial. Então era só isso que faltou comentar na última aula. Então, entrando agora na nossa aula desse vídeo aqui mesmo, né? O que eu vou comentar com vocês é sobre funções exponenciais logarítmicas, é a aula como um todo, e aqui eu vou falar em especial sobre função composta, função inversa, e o gráfico de uma função inversa. Tá? Só um adendo rapidinho aqui, esse é o segundo vídeo de uma aula que eu estou fazendo sobre funções exponenciais e logaritmas. Então, o primeiro vídeo, que o link está na descrição, eu falei da parte de funções exponenciais e dei um exemplo ali de juros compostos. Aqui eu vou sair um pouco dessa parte de exponenciais e logaritmos, vou trazer alguns conceitos importantes, que é o de função composta e inversa, porque depois, no próximo vídeo, eu vou falar de funções logarítmicas. Então, as funções logarítmicas são as funções inversas das exponenciais, por isso que eu preciso fazer esse parênteses aqui. Tá? Então, primeiro, vamos lá. Vamos relembrar como que é a ideia de função composta. Então, se a gente tem duas funções f e g que satisfazem essa propriedade aqui, ó, ou seja, a imagem da g está contida no domínio da f. Então, a gente pode definir a função composta, a gente lê f bola g da seguinte forma: f bola g de x é f de g de x. Por isso que a imagem do g tem que estar no domínio do f, para a gente poder fazer a composição, né? Basicamente seria o seguinte: a gente tem aqui o domínio da g, ok? Aí você tem um determinado x aqui, aí você aplica a sua função g, ok? Aí você vai cair na imagem de g. Aí você quer aplicar a função f, então essa imagem tem que estar no domínio da f. Aí você aplica o f, aí você vai cair aqui na imagem do f, no f do g de x, tá? Conforme está aqui. Então, essa é a ideia que está por trás da composição de funções. Você aplica uma função e depois aplica outra. Essa aqui é a condição que a gente tem que ter para que esta composição esteja bem definida. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, duas funções, o f de x é x ao quadrado e o g de x é x menos 3. Não confunda as letras aqui, a letra é só uma maneira simbólica de representar uma variável. A gente tem que ter isso em mente. Ele pede para calcular f bola g e g bola f. Então, vamos lá para o primeiro. O que é f bola g de x? A gente lê de trás para frente, né? Primeiro eu aplico o g e depois eu aplico o f. Então, isso aqui é f de g de x. Ó. Primeiro está sendo aplicado o g e depois está sendo aplicado o f. Então, isso aqui vai ser f de... O que é o g de x? O g de x é x menos 3. Tá? Aí agora eu aplico o f. O que é o f? É pegar o que está aqui dentro, ó, que era o x no caso, e elevar ao quadrado. Como é f de x menos 3, eu vou pegar o x menos 3 e elevar ao quadrado. Então vai ficar x menos 3 ao quadrado, ok? Bom, o segundo caso que ele pede, que é o g bola f de x.
Aqui é o contrário. Eu primeiro vou aplicar o f e depois eu vou aplicar o g. Então, vai ser g de f de x, tá? Bom, então vai ser g de... O que é o f de x? O f de x é x ao quadrado. Então, eu vou ter que calcular g de x ao quadrado. O que o g faz? Pega a minha variável e subtrai 3. Então, nesse caso aqui, é pegar o x ao quadrado e subtrair 3. Isso que é o g de f de x. Então, podem ver que deu expressões diferentes, tá? Isso aqui é importante. Então, de uma maneira geral, f bola g é diferente de g de f. Quando a gente fala de uma maneira geral, né, isso quer dizer que pode ter situações que dê a mesma coisa, mas em geral quer dizer que nem sempre dá, tá? Um segundo exemplo aqui, ó. Então, f raiz de x e o g é a raiz de 2 menos x. E ele pede um monte de coisa aqui. Então, calcular f bola g, g bola f bola f e g bola g. Além disso, ele pede para determinar os domínios, né, de cada uma dessas funções aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer passo a passo. Primeiro, o f bola g, tá? Então, f bola g de x. Eu vou usar o mesmo raciocínio aqui. Então, isso aqui vai ser f de g de x. O que é o g de x? É raiz de 2 menos x. Então, vai ser f de raiz de 2 menos x. O que o f faz? Tira a raiz do x. Então, eu vou tirar a raiz disso daqui. Então, vai ser raiz de 2 menos x. Tá? Raiz quadrada de raiz quadrada eu posso escrever como raiz quarta. Tá? Então, raiz quarta de 2 menos x. Posso colocar aqui a expressão, ó. Raiz quarta de 2 menos x. Além disso, ele pede para determinar o domínio. Então, quando que essa função aqui vai estar definida? Como é uma raiz de índice par, o que está aqui dentro não pode ser negativo, né? Então, 2 menos x tem que ser maior ou igual que zero, né? Então, aqui você vai ter que x maior ou igual, aliás, 2 maior ou igual que x. Ou, em outras palavras, x menor ou igual que 2. Então, vou colocar, não vou escrever todo o domínio aqui, eu vou colocar só a desigualdade, tá? O meu x tem que ser menor ou igual que 2 para que esteja definida esta função, beleza? O f bola g. Veja que, a princípio, né, para eu aplicar o g, eu já tenho que ter aqui, ó, o meu x menor ou igual que 2. Tá? E depois eu posso, independente do número que dá aqui, ele vai dar maior ou igual que zero, então eu posso tirar a raiz novamente, então não tem problema. Vamos para o segundo caso, o g bola f. Então, eu vou apagar aqui para a gente poder utilizar esse espaço. Vamos lá. Aí. Então, primeiro eu vou aplicar o f e depois eu vou aplicar o g. Então, g bola f de x. Isso é g de f de x. Tá. Então, g do quê? O que faz o f de x? Tira a raiz. Então, vai ser g de raiz de x. Tá. O que o g faz? É raiz de 2 menos a variável. Então, a variável que é o x eu vou trocar por raiz de x. Então, vai ficar raiz de 2 menos raiz de x. Tá? Raiz de x. Beleza, então essa é a expressão. Já vamos colocar aqui e daí a gente já vai determinar o domínio. 2 menos raiz de x. Tá, o domínio. Primeira coisa, aqui eu tenho duas raízes, né? Uma dentro da outra. Então, essa raiz aqui, a primeira, tem que estar bem definida. Quando que ela está bem definida? Quando x é maior ou igual que zero. Essa é a primeira coisa que tem que ter. Agora, a segunda raiz, né? Essa segunda raiz aqui também tem que estar definida, bem definida. Então, 2 menos raiz de x tem que ser maior ou igual que zero. Tá? Vou tentar isolar o x aqui. Então, eu subtraio 2, vai ficar menos raiz de x, maior ou igual que menos 2. Agora, se eu multiplico por menos 1, fica a raiz de x, inverte a desigualdade, né? Menor ou igual que 2. Sempre que a gente multiplica por menos 1, inverte a desigualdade. E agora, é só elevar ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, vai ficar x menor ou igual que 4. Então, eu tenho que ter essas duas coisas ao mesmo tempo. X maior ou igual que zero
e x menor ou igual que 4, para que as duas raízes aqui, né, não dê raiz de número negativo. Então, eu posso escrever esse domínio como sendo um intervalo de 0 a 4. Tá? Na dúvida, o que você faz? Pega um valor aqui entre 0 e 4 e substitui para você ver que vai dar certinho aqui nas duas raízes. Tá? Pega um valor fora do intervalo que você vai ver que vai dar um problema. Então, você pode fazer esse exercício. A próxima coisa que ele pede é f bola f de x. Então, eu vou reescrever aqui. Vamos apagar para a gente calcular também. O que é o f bola f? F bola f é aplicar o f duas vezes. Tá? Então, vai ser f de x. F de x vai ser f de. O que o x faz? Tira a raiz. Então, f de raiz de x. Bom, mas o f tira a raiz, então eu vou tirar a raiz de novo. Então, vai ser raiz de x. A gente já viu que raiz quadrada de raiz quadrada é raiz quarta de x. E está definida quando x é maior ou igual que zero. Tá? Então, eu já posso escrever aqui, ó, raiz quarta de x e está definida quando x é maior ou igual que zero. Esse vai ser o domínio da função. Tirou a raiz, deu um número positivo, você pode tirar a raiz de novo. Tá? Ou, se tirou a raiz, deu zero, você pode tirar a raiz de novo. O quarto caso que ele pede é o g bola g. Então, vamos calcular aqui. G bola g de x. G bola g. Então, é g de x. Então, vai ser g do quê? O que o g faz? Raiz quadrada de 2 menos x. Agora eu tenho que aplicar de novo essa função. Ou seja, eu vou fazer a raiz quadrada de 2 menos isso daqui. Então, vai ser raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 menos x. Troquei duas vezes a mesma função. Veja que eu só troquei, né, o x aqui pela própria expressão aqui dentro. Então, vamos por partes. Primeira coisa que eu tenho que ter, a primeira raiz aqui, né, 2 menos x, tem que ser maior ou igual que zero, para que esteja bem definido. Então, aqui menos x maior ou igual que menos 2, x menor ou igual a 2. Tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho que ter aqui para que a minha função esteja bem definida, certo? Bom, a segunda coisa, eu vou olhar outra expressão aqui, tá? Que tem que estar bem definida aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, 2 menos raiz de 2 menos x também tem que ser maior ou igual que zero. Subtrai 2 dos dois lados da equação, vai ficar raiz de 2 menos x maior ou igual que menos 2. Multiplica por menos 1, então vai ficar a raiz de 2 menos x menor ou igual que 2, certo? Inverte a desigualdade, é que eu multipliquei por menos 1. Aí agora eleva ao quadrado, 2 menos x menor ou igual que 4. E agora é só isolar o x aqui. Vamos ver se vai caber nesse espacinho. Então, menos x menor ou igual subtrai 2, menor ou igual que 2, x maior ou igual que menos 2. Então, eu tenho que ter essas duas condições aqui, ó. O x maior ou igual que menos 2 e o x menor ou igual que 2. Ou seja, o meu x tem que estar entre menos 2 e mais 2. Então, vamos responder aqui como é que vai ficar a expressão, né, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 menos x, e o domínio é o intervalo menos 2, entre menos 2 e 2, certo? Então, aqui eu consegui fazer tudo o que ele pediu. As composições, f bola g, g bola f bola f, g bola g, e determinei os domínios das funções. Essa parte de determinar o domínio das funções era o conteúdo da aula anterior. Tá? Vocês encontram aí o vídeo, se for preciso. Tá? Se você tem alguma dúvida nessa parte aqui. Segundo exemplo aqui. Então, calcular f bola g bola h. Então, pode ver que eu estou compondo três funções. Nos casos anteriores, eu vi só composições de duas funções. Aqui eu vou analisar onde eu componho três funções. Meu f é x sobre x mais 1. O meu g é x elevado a 10 e o h é x ao cubo. Então, eu vou utilizar um raciocínio parecido. F bola g bola h
é f de g de h de x. Vamos fechar todos os parênteses aqui. Ok? Então, eu vou analisar de dentro para fora. Então, vai ser f de g de h de x. O que é o h de x? X mais 3. Beleza? Agora eu vou olhar o g do x mais 3. O que o g faz? Pega isso daqui, que está dentro do parênteses, e eleva a 10ª potência. Então, vai ficar f de x mais 3 elevado a 10. Tá? Agora, o que o f faz? Pega isso daqui e divide por ele mais 1. Então, vai ser isso aqui, que é o x mais 3 elevado à 10ª potência, divididos por ele próprio, x mais 3 elevado à 10ª potência, mais 1. Tá? Então, aqui está a composição, né, dessas três funções. Aí eu deixo para vocês como exercícios, né, tentem fazer composições em outras ordens aqui, para ver o que aparece. Tá? É um bom exercício para treinar essa parte de composição de funções. Finalmente, funções inversas. Então, vamos definir algumas coisas aqui. Primeira definição. Uma função é dita uma função injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. O que significa isso? Né? Pega o domínio, você pega dois objetos diferentes. Quando você aplica a função, então cada um dos elementos aqui tem que ser levado a um outro elemento diferente. Você não pode pegar dois e levar no mesmo número. Tá? Se ocorre de você pegar dois elementos e levar no mesmo valor, então a função não é injetora. A função injetora, cada elemento do domínio é levado em um elemento diferente no contradomínio. Então a gente pode escrever isso matematicamente dessa forma, né? Se x1 é diferente de x2, x1 e x2 elementos do domínio, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Tá? Isso é o que significa uma função ser injetora. Então, graficamente, a gente pode identificar se uma função é injetora pelo teste da reta horizontal. Já vou mostrar para vocês o que é isso. Falta um L aqui, reta horizontal. Isto é, se nenhuma reta horizontal intercepta o gráfico da função em dois pontos. Então, pensa numa função quadrática, né, que o gráfico é uma parábola. Essa função ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Se você pega uma reta horizontal aqui, ó, essa reta intercepta a função em dois pontos. Então, isso quer dizer que para um certo x1 que você tem aqui e um certo x2, a imagem delas é igual. Né? Então, aqui no eixo y você tem a mesma altura, digamos assim. Então, essa função não é injetora. Então, uma função que é injetora é uma função que o gráfico, aqui não ficou tão bom, vamos fazer assim, ó. Qualquer reta horizontal que você imagine vai interceptar o gráfico da função em um único ponto. Tá? Então, isso que é a ideia de teste da reta horizontal. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Então, a função f de x igual a x ao cubo. A gente viu na aula anterior o gráfico dessa função, que eu vou fazer à mão livre, vai ficar meio torto, mas só para a gente recordar. O gráfico da função x ao cubo é alguma coisa assim. Então, qualquer reta horizontal que você consiga traçar aqui, né, imaginar, ela sempre vai interceptar o gráfico da função em um único ponto. Tá? Então, aqui eu estou traçando algumas retas horizontais só para a gente visualizar. Pode ver que elas interceptam sempre em um único ponto. Por isso que essa função x ao cubo é uma função injetora. Tá? Já a função x ao quadrado, ela não é injetora. Então, o gráfico da função x ao quadrado é uma parábola que passa aqui pelo ponto 0, 0. Então, se você traçar uma reta horizontal aqui, você tem que ela intercepta em dois pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, x igual a menos 2 e x igual a mais 2. A gente sabe que f de menos 2 é menos 2 ao quadrado, que dá 4. Vou fazer o passo a passo aqui. Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E o f de mais 2 também é 2 ao quadrado, que dá 4. Então aqui a imagem é 4. Então dois elementos diferentes têm a mesma imagem, por isso que a função não é injetora.
Bom, e por que a gente está vendo essa parte de funções injetoras? Porque funções que são injetoras são funções que admitem funções inversas. Tá? Então, se f é uma função injetora, com domínio d de f, imagem de f, então sua função inversa, o f a menos 1, é o contrário. Né? Você pega uma função, você tem um conjunto A que é o domínio, e um conjunto B que é o contradomínio. Certo? Então, o domínio da função f é A e o contradomínio é B. A sua função inversa faz o contrário. Para o domínio da função vai ser B e a imagem vai ser o A. Ok? Para isso aqui valer, a função tem que ser injetora. Por quê? Cada elemento diferente aqui ó, é levado num elemento diferente. Se ela não fosse injetora, você teria que um elemento aqui associar a outros dois valores na inversa. Então, por definição, não seria função. Tá? Então, por isso que a gente precisa que a função seja injetora para que ela admita inversa. Então, ela é dada por essa expressão aqui, né? A inversa menos 1 de y é igual a x, se o f de x é igual a y. Então, a função leva o x no y, a inversa leva o y no x. Ok? E daí, uma observação que é mais uma questão de notação, é que isso aqui são coisas diferentes. f a menos 1 de x é a função inversa de x. O f de x elevado a menos 1 é, na verdade, 1 sobre f de x. São coisas diferentes, né? Que eu estou aplicando o expoente menos 1. Tá? Então, não confundir a função inversa com a inversa da função. A inversa da função é 1 sobre ela. A função inversa é essa ideia aqui, né? De que se você leva um ponto, o x no y, então a inversa leva o y no x. Tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então, esse exemplo é bem simples, ele é pontual. Então, a gente tem aqui uma função que você tem essa característica aqui. Ó. Vamos colocar aqui domínio da função e a imagem. Eu vou chamar de A mais B que fica mais fácil. Então, essa função f, ela leva o 1 no 5, ela leva o 3 no 7 e ela leva o 8 no menos 10. É isso que minha função faz. Ele pede para determinar o f a menos 1 de 5, o f a menos 1 de 7 e o f a menos 1 de 10. Bom, é o contrário. Né? O f a menos 1 de 5 é o 1, o f a menos 1 de 7 é o 3 e o f a menos 1 de menos 10 é o 8. Tá? Só para a gente entender a ideia. A função leva o número 1, 3 e 8, respectivamente, em 5, 7 e menos 10. Então, a inversa leva os 5, 7 e o menos 10, respectivamente, em 1, 3 e 8. Tá? Só para a gente entender a ideia. Quando a gente tem uma regra geral, para calcular as funções inversas, a gente utiliza essa ideia aqui. Não necessariamente nessa ordem, tanto faz. Mas em f de x a gente tem que isolar o x. Né? Normalmente a gente tem o y isolado. O y está em função de x. A gente vai fazer o contrário, a gente vai isolar o x. Né? Se for possível, se ela for injetora, a gente consegue fazer isso. E daí depois troca o x por y, ou troca antes, se preferir, só para escrever. Né? Normalmente a gente toma o y como variável independente, mas isso aqui é mais uma questão estética. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Então, esse. f de x igual a x ao cubo mais 3. Eu quero calcular a função inversa. Então, vamos escrever aqui, ó, vamos escrever assim, ó, x ao cubo mais 2 igual a y. Vamos isolar o x. Então, isolando o x aqui, vai ficar x ao cubo igual a y menos 2. Agora é só tirar a raiz cúbica. Então, x igual a raiz cúbica de y menos 2. Isso aqui por si só já poderia ser considerado uma resposta, mas como se você quiser inverter as letras, ficaria y igual a raiz cúbica de x menos 2. Tá? Daí um detalhe é que como a gente estava aqui a raiz cúbica, né, como a raiz cúbica está definida para todos os valores reais, quando você tira a raiz, ela fica positiva. Né? Se fosse uma raiz quadrada, você teria que considerar mais ou menos, e daí você teria duas expressões, por isso que a função não seria uma função injetora e, portanto, não teria inversa. Você teria que definir duas inversas para intervalos diferentes. Tá? E daí uma observação, faltou eu falar ali atrás, mas eu vou ressaltar aqui, ó, é que a inversa f a menos 1 composta com f de x dá o próprio x. O que significa isso?
Tem 1, apliquei a função, voltei no 5, apliquei a inversa, eu volto no 1. Mesma coisa o contrário, né? Se eu apliquei a inversa aqui no 7, eu fui para o 3. Se eu aplicar o f de novo, eu tenho que voltar no 7. Então, se eu componho a função com sua inversa, eu tenho que voltar no mesmo valor, tá? Então, por que eu ressaltei isso agora? Porque é algo para a gente verificar aqui nesse exemplo. Eu deixo como exercício para vocês, mas calcular a composta, né? F a menos 1, bola F de x. Isso aqui tem que dar igual a x. Tá? Então, se você calcular aqui utilizando essas expressões que a gente chegou, da mesma forma que a gente viu anteriormente, como que a gente fazia para calcular as compostas, isso aqui vai ter que dar igual a x. Então, fica como exercício para vocês, para verificar, né, se essa expressão está correta. Se estiver correta, então, de fato, essa daqui é a inversa. Na verdade, não está correta porque eu esqueci de um detalhe. Eu tirei a raiz cúbica. Então, faltou aqui, ó, né? Agora sim. Raiz cúbica, quando você compor, tem que dar a mesma função. Quem já tinha reparado aí, né? Quando eu tirei, eu acho que eu falei raiz cúbica, mas esqueci de escrever. Agora eu lembrei, então está aí. Para fechar, o gráfico de uma função inversa, ele é importante que ele tem sempre essa característica aqui, né? Então, o gráfico de uma função inversa, ele é sempre obtido refletindo, né, o gráfico da função f em relação à reta x igual a y. Então, a reta x igual a y é essa daqui. Nesse exemplo aqui, ó, essa aqui seria a minha função, que seria a seguinte: y igual a raiz de menos 1 menos x. Tá? Ela está definida apenas para valores de x menor ou igual que menos 1, domínio da função. Vocês já sabem fazer isso. Né? Então, ela está definida para x menor ou igual que menos 1. X menor ou igual que menos 1. Feito isso, se você isolar aqui o x, você vai chegar na expressão, né, a expressão para a função inversa, da mesma forma que a gente fez anteriormente, y igual a menos x ao quadrado menos 1. Aí um detalhe é que o teu x aqui, né, vão ser valores maiores ou iguais que zero, né, já que a imagem aqui são valores maiores ou iguais que zero, o domínio da função inversa vai ser valores maiores ou iguais que zero aqui. Por isso que ele está só uma parte da parábola. Tá? Parábola menos x ao quadrado menos 1. Certo? Que é a parte simétrica aqui. Ok? Então era isso que eu queria comentar na parte de gráfico da função inversa, que ela tem essa característica de ser simétrica em relação à reta x igual a y. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre funções logarítmicas, né, que são funções inversas das exponenciais, é como que eu vou juntar os dois vídeos anteriores e vou voltar na parte de juros compostos. Então é isso aí, até o próximo vídeo.